Fala pessoal, bem-vindos à Escala Richter. Meu nome é Rafael. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que entra e o que não entra no PIB. E para isso, eu peguei uma publicação, que é o Sistema de Contas Nacionais, que é uma publicação do FMI, que ajuda os países a calcularem as contas nacionais deles. Então ela traz definições, traz métodos, traz um monte de coisa. Se vocês tiverem curiosidade, é uma ótima leitura. É meio densa, mas é ótimo. Veja o seguinte: PIB é Produto Interno Bruto. Então, produto é uma produção. Então, se você está produzindo um bem ou serviço usando algum tipo de fator de produção, então a gente tem algo que pode ser um PIB. Pode ser, não necessariamente vai ser. Se você tem algo que não é isso, um exemplo disso seria, sei lá, uma mina de ouro. A mina de ouro é uma coisa da natureza. Ninguém nunca produziu nada para aquele ouro existir ali. Então, assim, esse tipo de coisa não vai entrar no PIB. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo do porquê que isso é importante. E por que esse tipo de coisa não entra, na verdade. Porque se você for pensar assim, uma mina de ouro é uma coisa muito valiosa. Então se você está falando que isso não entra no PIB, às vezes as pessoas até têm algum tipo de estranheza, né? Porque parece importante. Veja o seguinte, olha esse exemplo. Dois países se encontram, cada um poço de petróleo esse ano, 2022. E daí um encontra um poço com estoque de 100 barris, outro encontra um poço com estoque de 90 barris. E daí aqui eu trouxe as produções deles. 2, 3, 4 nesses próximos anos, outro 4, 6, 6. E daí tem uma queda de estoque, né? Porque, enfim, não vai se renovando tão rápido assim. A forma que a gente calcula o PIB é essa aqui, que eu botei a estrelinha. Ela vai ter as produções, e daí você vai ver que apesar do país 2 ter um estoque de petróleo menor, ele tem uma produção maior, e portanto ele tem um PIB maior. Então essa evolução ela está colocada aqui. Essa aqui é a forma tradicional de calcular, pela produção. Imagina que a gente tem uma outra ideia. A gente gostaria de incluir esse poço no nosso PIB, porque a gente acredita que é importante de alguma forma. A primeira coisa que aconteceria é uma mudança de escala muito grande no PIB. E essa mudança de escala está óbvia aqui entre esses dois gráficos. Outra coisa. Acontece uma coisa um pouquinho até esquisita se você for olhar. Porque o país 1 e o país 2 aumentaram a produção deles de 2023 para 2025. Só que nesse gráfico que eu fiz aqui do PIB, por causa da queda de estoque que vem junto disso, a gente tem essa queda. Então, apesar da produção estar aumentando, a gente está tendo uma queda desse produto medido dessa forma, que é a forma incorreta. Então, isso aí causa um pouquinho de estranheza e é uma das justificativas de a gente não colocar esse estoque no PIB. Tá. Imagina que eu penso numa terceira forma, que essa terceira forma é a seguinte. Eu calculo o estoque só no ano que eu descobri o poço. O primeiro problema é que o poço sempre esteve ali. Então o ano que você vai escolher para isso é mais ou menos, sabe? Entende que o poço sempre esteve. Nunca teve trabalho envolvido nele, nunca teve capital envolvido nele. O poço sempre esteve ali durante assim, qualquer período que você olhar. De uma outra forma, tem uma variação que é um pouquinho até esquisita quando a gente vai olhar esse PIB. Imagina que você está num período de eleição. Sai um presidente e ele diz que ele entregou um PIB de 100, porque ele encontrou um posto de petróleo de vale 100, né? Daí mudou de presidente, e agora a produção é 2. Então, assim, caiu 98%. O que acontece? Esses estoques, eles são muito valiosos, e eles representariam uma produção muito gigante. Então você teria essas variações muito grandes por coisas assim que não mudaram de verdade o padrão de vida. Então, assim, no momento que você encontrou esse poço, ninguém teve mais renda, ninguém produziu mais, ninguém gastou mais, nada mudou. Você só encontrou um posto de petróleo. No momento que você produz é que isso começa a gerar renda e receita e coisas do tipo. Então é isso que verdadeiramente a gente tem que estar focando na hora de calcular esse PIB. Espero que você tenha entendido isso. Então deixa eu voltar aqui para esse fluxo, para você continuar entendendo o que está entrando e o que não está entrando. Então a gente tem uma coisa que é produzida, um bem ou serviço, que foi usado algum fator de produção, e daí eu cheguei nesse ponto aqui. Se eu pegar isso e vender, trocar por dinheiro, ou trocar por uma outra coisa, fazer escambo, então eu tenho algo que com certeza é um PIB. E isso, você produzir algo, vender, e tá no PIB, é o que a gente, assim, mais consegue associar com o PIB, né? Assim, a primeira coisa que tá vindo aqui na nossa cabeça quando a gente pensa em PIB. Só que tem outras coisas. Imagina que eu produzi algo e eu não tô trocando nem por dinheiro, nem fazendo escambo. Na verdade, eu tô fazendo um bem, ou seja, eu tô nessa seta aqui,
eu estou fazendo um bem para o meu próprio consumo. Por exemplo, uma agricultura familiar. Eu planto algo para eu mesmo comer. Isso entra no PIB e nem todo mundo sabe. Por que que entra? Porque eu poderia pegar essa produção, vender no mercado e comprar bens e serviços com isso. Por isso que isso aqui tem que ser incluído. Porque esse bem, primeiro está satisfazendo um desejo meu e depois porque ele pode ser transacionado no mercado. Ele tem um valor de mercado fácil de conferir. Todas essas coisas são muito importantes. Se não é um bem para consumo próprio, daí a gente começa a cair, assim, antes eu estava falando de bens e serviços. Note que aqui eu falei só de bens. Se não é um bem para consumo próprio, então vai ser algum tipo de serviço. Um primeiro tipo é aqui, um serviço de aluguel. Quando você tem um imóvel próprio e você mesmo mora nele, esse valor do aluguel que você não está pagando, ele vai ser considerado no PIB. Por quê? Porque você poderia colocar ele no mercado e alugar e ter essa renda. Então essa renda, ela é implicitamente colocada aí para você, entende? Esse serviço de aluguel está aí, incluído para você. De uma outra forma, se você está contratando alguém para fazer o serviço doméstico na sua casa, isso também vai entrar no PIB, esse cinzinho aqui. Isso também vai entrar, porque você está pagando para essa pessoa, isso é uma renda que vai virar despesa, entende? São as óticas do produto, elas vão acabar batendo por causa disso. Só que o que acontece se você mesmo está fazendo um serviço doméstico na sua casa? Note que quando você tem um serviço doméstico na sua casa, você não tem como botar isso no mercado. Você pode botar no mercado, fazer serviço doméstico na casa de outra pessoa, mas fazer serviço doméstico na sua casa não tem valor para mais ninguém. Ninguém vai te pagar R$ 100 para você fazer uma diária na sua própria casa. Por isso que não entra no PIB, entende? Porque não é uma coisa que pode ser transacionada no mercado. Só que isso gera um problema, porque daí a gente está falando que serviços domésticos, por exemplo, é o trabalho de uma dona de casa, que é um trabalho muito importante, não faz parte do PIB. E daí algumas pessoas interpretam isso como uma desvalorização. Só que não é bem uma desvalorização, e eu vou fazer um vídeo totalmente dedicado para isso, para você entender a razão real disso não estar entrando. Só que, só para deixar um gostinho, primeira coisa é que não é transacionada no mercado. Segunda coisa é que não é só porque é muito importante que tem que estar no PIB. Por exemplo, aqueles poços de petróleo, a mina de ouro, também não fazem parte. Então, assim, coisas importantes não fazem parte do PIB, porque PIB é uma medida de produção. Espero que assim tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no chat. Muito obrigado e um abraço aí para todos.